Olá, muito boa noite para você. Há exatamente um ano aqui neste estúdio entrava no ar o primeiro Aparecida Debate. Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, nosso novo espaço que vai discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo. E nessa noite vamos falar de patriotismo. Boa noite, muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Imagina, muito bem-vindos. Eu queria saber o que é ser patriota, em primeiro lugar. E nada mais oportuno do que estrear um programa de debates em pleno ano eleitoral com a discussão sobre o patriotismo. E o nosso objetivo aqui é mostrar as diferentes opiniões sobre um assunto para que você possa tirar suas conclusões. Claro que a gente vai começar esse especial de um ano com a opinião de quem assiste o nosso programa, você. E o repórter Guilherme Machado foi às ruas para saber a opinião das pessoas. Oi, Guilherme. Oi, Marcelo. Oi para você que assiste ao Aparecida Debate. Primeiramente, eu queria deixar aqui os meus parabéns ao programa e a toda a equipe que faz parte dele. A você, Marcelo, ao Fábio Soares na produção, ao Renato na direção e a toda a equipe do nosso jornalismo da TV Aparecida por esse programa brilhante que é tão importante, principalmente hoje em dia. Numa época de tanta desinformação, um programa trazer assuntos tão relevantes à sociedade. E é por isso que a gente veio até o centro de Guaratinguetá para ouvir das pessoas o que elas pensam desse tipo de discussão na televisão e do papel da imprensa nos dias de hoje. Vamos ouvir? Edson, eu queria saber de você o que você acha da importância de ter programas de televisão hoje que tragam um debate saudável de ideias, de apresentar visões diferentes de mundo para as pessoas. Eu acho muito ótima essa ideia, porque dá a oportunidade de todos poder colocar o seu ponto de vista, de poder reivindicar alguma coisa, ver aquilo que está bom, que não está. Então isso é muito saudável. Então, acho importante para a gente ficar atualizado, né, com as coisas que acontecem dentro e fora do nosso país. Porque muitas pessoas não têm um certo conhecimento de alguns assuntos. E quando ele é debatido, abre a mente das pessoas para que elas possam ter uma nova realidade, uma nova opinião sobre o que está acontecendo. A gente tendo debates saudáveis, discussões de ideias diferentes, a gente consegue construir um país melhor, uma cidade melhor através desses tipos de discussões saudáveis? Ah, com certeza, porque diversas pessoas têm motivos, têm opiniões diferentes. E numa discussão saudável, né, como você diz, surgem ideias, formas diferentes, melhores, piores, ou cada uma de um jeito. Porém, isso pode juntar uma na outra e acabar sendo um caminho bem melhor do que outras por aí também. Muito importante, porque a sociedade precisa estar bem informada. Do cenário que a gente tem econômico, político no país, você acha que isso acaba se tornando também importante até para a democracia? A televisão está aberta a opiniões diferentes? Com certeza sim, porque traz conhecimento, traz informação, desde que ela venha com uma certa consciência, né? Venha com razões lógicas, porque tem muito fake news hoje em dia, né? É fundamental, porque sem a presença da imprensa, como que as informações iam chegar até nós? Queria saber de você, se você tivesse que dar uma ideia, uma sugestão de um tema que você queria ver ser abordado na televisão, o que você diria? Sobre dependência química, eu acho que as pessoas precisam ficar mais informadas sobre isso. Cara, acho que na política, mais o dinheiro nosso, aonde vai. Porque muita gente não tem nenhum amparo, não tem nenhuma informação sobre o que precisa, sobre questões de saúde principalmente, que tem muita gente que não tem conhecimento de quais são os benefícios que eles podem ter, quais são as coisas que eles precisam para serem ajudados. Mas sobre política, né? Eu acho que é importante a gente ficar sabendo sobre política também. Legal, Marcelo. Então, como você pode ver, a maioria das pessoas dá ideias de temas que já são muito parecidos com o que a gente trabalha no Aparecida Debate, mas acho que isso mostra que a gente está seguindo uma linha correta, uma linha coerente. Volto aí com você no estúdio, mas daqui a pouco eu volto aqui para o programa com uma entrevista muito especial. Sugestões anotadas, até já, Guilherme, muito obrigado. Bem, eu não sei se vocês repararam aqui no canto superior da tela, essa é a hashtag do Aparecida Debate. A partir do programa de hoje, essa vai ser mais uma forma de comunicação entre a gente. Use a hashtag Aparecida Debate para comentar, elogiar, criticar ou dar a sua sugestão. E é como eu sempre digo no final de cada programa, sua opinião é muito importante para todos nós que fazemos o Aparecida Debate. E um dos programas mais assistidos partiu de sugestões de telespectadores. Foi um assunto bastante delicado e muito grave, a depressão. Depressão é uma doença que está no rol
das doenças mentais, que se caracteriza por uma série de sintomas em que o paciente apresenta, sejam sintomas de ordem afetiva, como tristeza, ansiedade, baixa autoestima, sintomas de ordem física, como insônia, aumento do apetite, diminuição do peso, aumento do peso, e sintomas cognitivos, tais como alteração da concentração, um pensamento que fica mais letárgico, dificuldade para pensar. Então, é uma síndrome, necessita de vários sintomas para eu falar que esse paciente tem depressão. Depressão não é sinônimo de tristeza. Inclusive, existe depressão sem tristeza. Existe uma depressão irritada, uma depressão ansiosa. As pessoas confundem muito, né? Tristeza com depressão, né? Exatamente. Tanto que eu digo, não necessariamente para estar deprimido precisa ter tristeza. Irritabilidade, como eu tinha acabado de falar, além da irritabilidade e ansiedade, há, às vezes, uma apatia, que eu não estou triste, eu não estou alegre, e isso necessita de outros sintomas para compor a síndrome. Um quadro de depressão que talvez, eu acho que hoje todo mundo conhece alguém que tenha depressão. Isso é muito grave, né? A gente tem uma doença super prevalente e que é crônica. E isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. É crônico. Você tem pessoas que vão ao psiquiatra, vão conseguir o diagnóstico, vão ter a prescrição de medicamentos e elas vão tomar esse medicamento por muito tempo. E pode ser por a vida toda. Né? Então, hoje a gente tem a remissão dos sintomas, ou seja, a pessoa consegue voltar a não ser triste, né? Ou não ter esse humor irritável a maior parte do tempo, porque flutuações de humor é nossas características, nós fazemos isso. Né? E aí ela vai continuar tomando medicamento. Né? Então, a cura da depressão, que a gente fala, a ausência de sintomas, ela não existe, porque você pode ficar muito tempo sem ter novamente um quadro depressivo, mas ele pode retornar depois de anos, né? Então, acho que essa é uma coisa importante que as pessoas entendam, é crônico. Além de saúde, assuntos que estão por aí nas rodas de conversa também foram abordados aqui. Foi o caso da reforma da Previdência. Queria saber sua opinião sobre previdência privada. Você acha que essa reforma acaba privilegiando os bancos e essa questão da reforma da Previdência privada? Obviamente, até porque, na verdade, a previdência privada é aquela que o brasileiro, em geral, não consegue fazer porque não sobra dinheiro para ele fazer. Então, ele não tem esse dinheiro. O que até dificulta muito a organização previdenciária, no nosso caso, é essa dificuldade do dia a dia das pessoas, no finalzinho, ter um dinheiro para fazer a sua organização previdenciária. Então, coisa mais muito do fato, além da questão cultural, mas muito do fato e da nossa questão estruturante. Não sobra nem para o básico, né? A questão da educação financeira. Então, assim, o que acontece é que, como você não tem esse dinheiro no final do mês, o governo vai obrigar uma geração a tirar esse dinheiro. Ao invés de mandar para o governo para fazer previdência social, tirar obrigatoriamente uma parte da geração, isso ainda não está muito claro, que ainda tem que definir uma lei específica, e mandar isso para os bancos, em forma de previdência privada, para alguns benefícios que estão ali previstos. Olha, só a mudança de um sistema para o outro, ou seja, você vai manter aqui Previdência Social, que é um sistema de solidariedade, explicando melhor. Hoje, quem está na ativa, o seu dinheirinho da contribuição para a Previdência ajuda e paga os benefícios de quem está para trás. Aí, você está aqui, você espera que no futuro, você reza, né, ajoelha para que no futuro tenha alguém que pague para você. Hoje, né? Quem está hoje trabalhando, pensar, quando eu virava... Mas só que eles romperam esse pacto de geração. Quando rompe esse pacto de geração, significa que não vai ter alguém específico para pagar para essa gente. Vai todo mundo para o privado, como é que eu vou fazer com aqueles que estão recebendo hoje, que vão receber durante 20 anos e assim por diante? Só aí, Marcelo, só aí, Diana. Há uma estimativa de que, no correr do tempo, nós vamos gastar 200% do nosso PIB. Você sabe o que é 200% do nosso PIB, diluído em alguns anos? O PIB hoje é 6,7 trilhões. É quase 14 trilhões de reais que nós já vamos entrar devedores para um sistema que está se dizendo que não deve ser devedor. E mais, essa pessoa que entrar no sistema novo, no Chile aconteceu isso. E aí é muito importante. O nosso modelo é muito baseado no Chile, do chileno. Então vamos recuperar que já está sofrendo problemas seríssimos, porque os benefícios são muito pequenos, não gerou empregos. Isso é importante por causa da fala do Paulo Guedes. Não gerou empregos. E existe um estudioso da Escola de Negócios, da Faculdade de Negócios e Economia da Universidade do Chile,
agora está me escapando o nome específico do professor, mas esse professor diz que lá eles comprometeram cerca de 130% do PIB deles. Não gerou empregos, gerou benefícios que são inferiores ao salário mínimo lá, que é mais ou menos $350, não dá nem $100 os valores que os bancos estão pagando de volta. Então, se não gera emprego, se você está pegando um sistema que já existe há 40 anos e que empobreceu em geral a população com ausência de proteção previdenciária e assim por diante, por que você copia o modelo que hoje em dia que gerou concentração, porque tudo fica lá, hoje são 6 entidades associativas, começaram com 12, viraram 21, houve concentração de capital, que hoje em dia estão com quase que 60% da poupança gerada no Chile e investem fora do país. Porque o capital é volátil, aquele capital volátil é aquele que você bota no banco, aí vai para um lado, vai para o outro, não sei o que lá e tudo mais. Então, no final das contas, o que está acontecendo no Brasil é o seguinte, nós vamos pagar uma conta para essa geração que hoje está se valendo da Previdência, que vai continuar tendo que se valer, só que essa geração vai ser encolhida na sua proteção previdenciária, e a geração futura, que está entrando no mercado e tudo mais, os nossos jovens, vão pagar para bancos. A gente já teve várias discussões, o Brasil já passou por várias reformas previdenciárias, mas nenhuma tão abrangente quanto essa. E também porque vai afetar a vida de todo mundo individualmente, né? Então, quando você ver esses cálculos, essa simples amostragem aí, ela muda para cada pessoa. Depende de quando ela começou a trabalhar, depende do tempo de contribuição que ela tem. E é muito difícil para a maioria das pessoas fazer esse cálculo, adaptar esse cálculo à sua realidade pessoal. Então, quando você traz uma proposta com tantas questões envolvidas, com tanta gente afetada, é natural que ela cause apreensão. E é o que a gente está vivendo hoje. E tem alguns pontos da reforma que são muito polêmicos. Então, as pessoas têm dificuldade de compreender como é que ela vai ser afetada individualmente. Mas, assim, uma coisa é certa, todos nós vamos ter a nossa cota de sacrifício, todos. Então, aquelas pessoas que estão fazendo a conta para ver se ela está ganhando ou perdendo, já vou adiantando, ela está perdendo. Né? O que a gente está ganhando é coletivamente. Aliás, existe uma expectativa que com a reforma a gente ganhe coletivamente. Se isso vai acontecer, só o tempo vai dizer. E tudo que mexe no bolso de todos nós brasileiros merece sempre atenção especial, como é o caso do programa sobre reajuste salarial. Eu vejo que o salário mínimo não dá nem para o mínimo. Tem muita gente passando necessidade e é muito triste, né? Ver que o valor, que o trabalho não está sendo valorizado. Olha, o que depende só da aposentadoria faz falta sim. Porque ali para uma pessoa R$8 já é pão para 3, 4 dias. Faz diferença, lógico que faz diferença. R$8 a menos dá para você comprar um pão, um leite, qualquer coisa. Não pensa nisso não. Para político o aumento é grande. Para nós, para o trabalhador, eu não digo para nós, para o trabalhador de salário mínimo, não vive com salário mínimo. Acho que não sabe nem o preço dessas coisas aí. Os caras que fazem esses reajustes, acho que não sabe nem o preço do pão, não sabe o preço do leite, não sabe nada. Eu vejo que as famílias não estão conseguindo o necessário, o básico para viver bem, mas a gente tem que fazer um estudo, porque uma pesquisa, porque também os comerciantes, as empresas também estão em dificuldades. Então, como vamos fazer para que seja bom para todos? Pois é, temos diferentes opiniões aqui, né? Primeiro, vamos entender por que esse reajuste ficou abaixo do proposto pelo então presidente Michel Temer. Eu gostaria até de fazer algumas considerações até antes de entrar nessa questão objetiva que você coloca. As pessoas hoje reclamam do salário mínimo, mas você sabe que o salário mínimo hoje teve uma mudança importantíssima no governo Lula, onde as centrais sindicais participaram, eu tive o prazer de participar, e o que nós construímos é, além da recuperação da inflação do ano anterior, que tenha também o ganho do crescimento do PIB, que naquela oportunidade do presidente Lula, os anos tinham ganhos importantes. Então, o salário mínimo no Brasil houve uma mudança muito importante, por mais que seja reclamado como foi, mas hoje o patamar dele é muito melhor do que era no passado. Na realidade, esse governo atual, no que tange a questão do mínimo e a questão de aumentos, eles estão bastante determinados a diminuir, a limitar. Inclusive, me preocupo muito como dirigente sindical, na possibilidade de se desvincular, inclusive, as aposentadorias do salário mínimo, colocando muito próximo do que é no Chile, onde a aposentadoria está muito linkada à questão da capitalização e de uma forma desvinculada
do salário mínimo. Muitos trabalhadores lá no Chile têm a sua aposentadoria menor do que o próprio salário mínimo. Acho que o ponto de partida é o seguinte, a legislação que o Ricardo aponta, ela foi feita numa época de prosperidade e acredito que se pensava na época que a prosperidade não acabava nunca mais. E nós tivemos 4 anos de recessão profunda. Se fosse aplicar, de fato, a lei como ela foi concebida, os salários seriam reduzidos continuamente. Então, acho que tem uma primeira observação nessa questão, esse esforço em legislar sobre algumas coisas, às vezes não funciona porque isso envelhece, como envelheceu essa lei. E cai de novo nas mãos do gestor público, do presidente, a decisão de fazer o salário mínimo. No fundo, vira desse jeito. Então, ser 1.008 ou quase R$1.000 é uma decisão política e não uma decisão que está ligada nem à legislação, nem aos interesses do povo de uma certa maneira. Para finalizar esse primeiro bloco, um projeto de lei polêmico, o chamado Pacote Anticrime e Anticorrupção, uma das promessas da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Fundamental agora estar ao lado da sociedade civil discutindo esses temas todos que estão sendo propostos. Para mim, o aspecto mais positivo desse pacote de modificação da legislação penal, processual penal e lei de execuções penais, que eu acho que não convém a gente chamar o tempo todo de pacote anticrime, foi uma discussão de comunicação até que o BCCRIM fez, da gente não ficar fortalecendo a ideia de que isso é a solução para o combate à criminalidade para a sociedade civil, porque na verdade não é. São algumas medidas complexas, porque são 14 leis que estão sendo modificadas em pontos específicos dela, mas vale a oportunidade de unir a sociedade civil, as entidades que atuam em diversas frentes de política criminal e penitenciária, para que a gente possa construir um ideário sobre essa proposta, que ainda tem uma tramitação muito longa no Congresso Nacional, há outras prioridades agora. Então, assim, eu senti logo que a lei, o projeto de lei foi apresentado, uma certa celeuma no meio jurídico em razão das inconstitucionalidades que são apresentadas, né? Porque eu me pergunto, por exemplo, em relação específica a essa situação de se permitir ou de se determinar o cumprimento da pena a partir do título executivo em segunda instância, eu me pergunto por que nessa mesma proposta, ou porque não está em debate, ao invés de você violar o princípio da ampla defesa, das garantias constitucionais de inocência, devido ao processo legal, até porque ainda há a possibilidade dessa prisão preventiva, dessa prisão provisória em segunda instância, ela não ser aplicada pelo próprio projeto. Minha visão tem uma certa diferença, né? Mas eu concordo com várias coisas que a senhora falou. O que acontece? O pacote anticrime, ele veio num contexto de demanda social, de que medidas fossem adotadas, haja vista a quantidade de crimes aí que são cometidos e o país não conseguiu avançar ao longo de tantos anos na redução dessa criminalidade. Então, ele veio como um passo, mas muitas vezes a gente fica se perguntando quais são os outros passos, e é isso que talvez fica faltando realmente. É um primeiro passo para adotar medidas que melhorem o sistema de segurança pública como um todo, o sistema de justiça. Só que ele vem com alguns problemas também, porque o direito justamente é um sistema, então quando você altera uma coisa aqui, você está gerando reflexos no direito de uma pessoa também. Então, nessa questão da prisão em segunda instância, que já foi discutida pelo Supremo, e embora a Constituição fale da presunção de inocência e tal, mas isso foi admitido ali que a prisão seria determinada no momento da condenação em segunda instância. Isso também caminha junto com a demanda social de que muitas vezes o criminoso passava ali 10, 20 anos esperando o trânsito em julgado e nunca que terminava aquele caso. Temos casos aí de políticos já super idosos que agora são condenados e fica até difícil de recolher à prisão uma pessoa com 80 anos de idade, com problemas de saúde e tudo. Então, realmente há um problema muito sério de morosidade da justiça. Então, tentou-se consertar com outro, né, com esse dispositivo. Então, naquele contexto da reforma do judiciário, havia, né, uma pressão muito grande para que houvesse uma cobrança da celeridade da justiça. E acabou que daquilo tudo, o que nasceu? Foi o CNJ, que acabou se tornando um órgão, algumas vezes ali, até corporativista. Exato. Então, realmente há um problema maior que há por trás dessas propostas, mas então não é que a proposta seja problemática em si, mas tudo que se criou ao longo dos anos gerou uma série de problemas que agora, para tentar solucionar, vai ser muito difícil realmente.
Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje comemorando um ano de programa. E agora a gente vai acompanhar uma entrevista inédita com o Alan Menengotti, que criou um instituto que estuda a democracia no Brasil. O repórter Guilherme Machado falou com ele. Vamos acompanhar. Alan, primeiramente, boa noite. Muito obrigado por receber a equipe do Aparecida Debate, por nos atender. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente um pouco do teu trabalho, né? O que é o Instituto I Am Democracia? Bom, Guilherme, o prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Bom, no Brasil, nós somos condicionados a entender que democracia é o oposto de ditadura. É assim que a gente aprende na escola e talvez pela nossa democracia ser muito jovem, a nossa Constituição é de 1988, então nós vamos comemorar 31 anos de democracia no Brasil, talvez a gente não desenvolveu algumas habilidades para entender que um país pode ter mais ou ter menos democracia. Né? Então, muito por causa da minha formação como jornalista e advogado, eu comecei a perceber que as pessoas tinham uma certa dificuldade em saber realmente o que era democracia. E isso me instigou a desenvolver um instituto com 3 objetivos. Primeiro, ajudar a gente a compreender o que a democracia é. O segundo objetivo, a nos ajudar a criar mecanismos de proteger a nossa democracia. E o terceiro, meios para que a gente possa aprimorá-la. Alan, e acho que casa muito justamente então com o trabalho de vocês, a proposta do que é o Aparecida Debate, né? E essa ideia de debates hoje em dia, que é algo que inclusive faz parte, é muito importante dentro de uma democracia, eu queria que você falasse um pouco desse papel da imprensa, né? E da importância desse tipo de programa e desse tipo de atuação na mídia, né? De programas que tragam essas discussões para a televisão. Bom, primeiramente, Guilherme, a gente tem que compreender que democracia é o regime da linguagem. A gente precisa dialogar para chegar à conclusão sobre determinados assuntos. E é inevitável que durante essa discussão ocorra discordâncias. E essa discordância é importante para a democracia. O que não pode acontecer é o confronto, que o confronto é o que? A anulação do outro. Né? E o resultado dessa anulação do outro, para dar um exemplo, é o que a gente viveu no ano passado, durante as eleições presidenciais, né, em que o país ficou dividido, polarizado, e isso também aconteceu em outros países, com a democracia muito mais forte que a nossa, como os Estados Unidos, por exemplo. Alan, para a gente encerrando a nossa conversa, o que a gente pode esperar para o futuro, né? A gente teve aí, em um ano de programa, vários temas discutidos em relação ao dia a dia, a comportamento e também as políticas públicas no país, e a gente vê que cada vez mais as fake news, como você citou, são assuntos em muitos veículos e justamente cada vez mais a gente vê veículos preocupados com esse tipo de diálogo e de debate aberto com a comunidade. A partir disso, o que você acha que a gente pode esperar para o futuro do Brasil e da democracia brasileira? Olha, nós temos um grande desafio para a democracia brasileira. Primeiro, a gente tem que ter um país que tenha uma boa governabilidade. Democracias precisam resolver problemas. O segundo é a gente demonstrar para o cidadão que ele realmente precisa fazer parte da democracia. A gente precisa ensinar um pouco, até um pouco didaticamente, o que é uma democracia para o cidadão, para ele entender e mostrar para ele que é importante ele, além de votar naquele dia do voto, que é às vezes a cada 4 anos, que além daquilo ele precisa participar da vida em sociedade durante todos os anos, através do diálogo e através do debate, que vocês fazem isso brilhantemente fizeram muito bem durante esse ano. Então, o que eu acho que a gente pode esperar para a nossa democracia é que as pessoas percebam qual é o papel que elas têm dentro da democracia. E também pensar que governos, eles terminam, mas o que permanece é a democracia. E ela precisa estar cada vez mais fortalecida. E a gente precisa do cidadão para isso. Então, Alan, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e pela sua disponibilidade aqui de nos atender. Eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigado. Marcelo, voltamos com você aí no estúdio, então. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Alan, pela entrevista e parabéns pelo projeto. E já que estamos no tema democracia, vamos relembrar agora a importância dos movimentos sociais e das diferentes linhas ideológicas para a construção de um país mais justo. Os movimentos sociais, né, são ações coletivas, né, que visam o bem comum, né, através de suas ações, defender
minorias, defender interesses, né, e fazer com que isso seja concretizado por meio de políticas públicas, né, e exigências. Os movimentos, como você mesmo disse, os movimentos sociais, eles surgiram lá na década de 60, mas de lá para cá, os interesses mudaram, né, o comportamento mudou. De década de 60, 70 e 80, as reivindicações eram bem mais diferentes do que são hoje, né? A partir da década de 90, a gente pode falar da UNE, União Nacional dos Estudantes, ela teve um papel essencial lá nos anos 90, mas de lá para cá, o que acontece? A estrutura da UNE, o objetivo da UNE, ela simplesmente deixou a desejar, né? Ela virou um órgão político e deixou de atender o que era o essencial, o objetivo dela. Então, com isso, se enfraqueceu. De lá para cá, a juventude deixou de se politizar, de se inteirar com os problemas do Estado. Então, a gente não pode, a gente hoje tem uma carência de uma figura política que venha à frente para exigir mais. O jovem hoje ele não está tão politizado. O MST, o Movimento Sem Terra, é muito forte, né? E vocês atendem aí cerca de 400 mil famílias assentadas, né? Como é que funciona o movimento dos Sem Terra? O MST surgiu em 84, em plena ditadura militar, fruto de uma questão muito concreta e objetiva, a não realização da reforma agrária no Brasil. Ele surge junto com um movimento geral que se produziu na sociedade a partir dos anos 70, 80, contra a carestia, etc., o movimento sindical no campo, e organiza a família sem terras, utilizando a tática da ocupação, e promove a realização de assentamentos. Há uma questão, talvez, na tua primeira observação, que é fundamental, eu acho. Há um problema objetivo hoje no mundo. Mudanças estruturais profundas ocorreram na economia. A reestruturação produtiva no âmbito das empresas provocou mudanças no tipo de classe trabalhadora. Hoje são muitos outros tipos de classe trabalhadora no mundo inteiro. E aquele formato convencional, tradicional, movimento sindical, mesmo partidário, etc., ele foi construído por um tempo histórico em que o desenvolvimento da ordem do capital permitia ganhos para a classe trabalhadora. Em geral, uma geração após a outra obtinha conquistas, vitórias, etc. Nós estamos numa fase em que esse desenvolvimento, além de não permitir mais ganhos, está produzindo retrocessos, não só no Brasil, no mundo inteiro. E eu abri esse especial de um ano falando sobre o patriotismo, nosso programa de estreia. Mas afinal, o brasileiro é ou não patriota? O que nós vivemos no país nas últimas décadas foi a iconoclastia militante. Quando você tem uma iconoclastia militante, principalmente quando os iconoclastas eles se travestem de críticos do sistema, críticos da história, críticos da cultura, né? E você começa a derrubar os ícones, você acaba, acidentalmente ou não, derrubando as referências nacionais e pátrias. E isso causa reação. E quando você, de repente, começa a querer confundir a reação patriótica com o nacionalismo, você começa a fazer uso deste conceito que é muito discutido por um filósofo e advogado norte-americano, né? Que é o princípio que ele chama, que é o princípio da utilização do nazismo e do fascismo como último recurso quando você perde os argumentos em um debate. Não. Entendeu? E aí, mas eu tenho que discordar do senhor. Mas veja, aí é onde entra essa confusão grave entre nacionalismo e patriotismo. Eu tenho que discordar. O sentido de impulso patriótico, ele é um impulso, né? Quando você vê a sua mãe ou seu pai agredidos, você tem um impulso de defesa, o seu filho, né? Nem todo impulso, né, ele pode ser considerado proporcional, né? E muitas vezes, se você desconstitui ou tira do contexto, né, esta reação impulsiva de defesa, você pode falar, aí nós temos aqui um radical. Né? Isto é absolutamente racional, precisa ser racionalizado para que a gente possa resgatar os valores nacionais e colocá-los dentro de um regime plural,
democrático, né, de Estado de Direito, em que as nacionalidades, os gêneros, as culturas possam conviver pacificamente, amando a pátria em que vive. Então, eu tenho que discordar do doutor justamente na questão envolvendo o seguinte. Eu falei justamente na questão envolvendo analisar o que está acontecendo de modo crítico, porque isso que está acontecendo pode ser, eu não afirmei, eu falei que pode ser uma abertura para um nacionalismo. Agora, a partir do momento que o senhor coloca que isso poderia ser já o fim de um debate no sentido de, estou perdendo, então eu vou falar que vai ser um nazismo ou fascismo, em momento algum eu falei isso, até porque, como eu bem coloquei, o patriotismo, ele é importante, né? Ele é importante. Tanto que se nós formos... E a gente está aqui só lembrando para debater, né? Então nem sempre vocês vão concordar. É verdade, até mesmo porque se você for analisar dentro da própria doutrina da igreja, dentro da própria questão envolvendo os ensinamentos de São Tomás de Aquino, a piedade, a virtude da piedade, ela não é destinada somente por amor a Deus, mas um agradecimento também à pátria. Né? Quando você analisa Gaudium et Spes, você está trabalhando com doutrinas da igreja, com documentos oficiais da igreja, que demonstra a necessidade que o cidadão tem de poder colaborar com o poder civil no sentido de trazer o bem comum à tona e fazer com que as coisas aconteçam dentro de virtudes, dentro de justiça, dentro de verdade. Então, na realidade, não se está aqui negando o valor patriótico. Na realidade, o que aqui se está fazendo é uma análise crítica dentro do que esse patriotismo, hoje, no Brasil, representa. O ensino religioso no Brasil é um assunto polêmico nas escolas públicas e particulares do país. Teve até votação no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Na minha opinião, eu seria a favor. Mas como escolas nossas é frequentada por todo tipo de religião, o católico, o evangélico, o protestante, todo, enfim... Aí você divide a sua opinião, que não vai ter uma escola para o protestante, para o católico e para o religioso. Então, eu acho que teria que ter uma base fundamental. Levar a religião para dentro da escola, mas não fixada para Nossa Senhora da Aparecida ou para Deus. Uma religião aberta. Opiniões bem divididas, né? Como vocês viram, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas opiniões. Bem-vindos mais uma vez. Obrigado. Eu comentaria essa última colocação, que me parece de uma pessoa muito simples, uma pessoa, né, que está nas nossas vidas, que está nas nossas cidades e fala mas sobre... muito coerente, né? E que percebe que a ideia do espaço religioso, da discussão religiosa na escola, não deveria ser nunca um espaço de divisão. De não diálogo, né? Então, eu acho que ela já apresenta uma intuição muito importante nessa reflexão, exatamente porque só que ela traz uma categoria que para a maioria das pessoas não existe, que eu acho que é isso que a gente podia conversar hoje bastante, que é quase uma supra-religião, né? Uma religião acima das outras religiões, como se a gente conseguisse fazer uma reflexão religiosa, não necessariamente dentro desta confissão, dentro daquela confissão. Então, eu acho que ela nos aponta um caminho na intuição que ela apresentou. E para você, professor Felipe? Uma fala que eu achei interessante no vídeo foi a emergência, né, da necessidade de valores. E muitas das pessoas que falaram ali, né, na condição de responsáveis, de pais, de familiares, sentem essa necessidade, né, para com os seus jovens, para com os seus filhos, de algum canal através do qual se possa transmitir valores. E eles veem o ensino religioso como sendo uma oportunidade para isso, né, um meio através do qual o jovem, o adolescente, ele pode buscar conhecer diferentes possibilidades, onde ele pode conhecer certos locais comuns que todas as religiões possuem e buscar, né, trilhar a sua experiência espiritual, a sua experiência, sua constituição como pessoa humana, baseado nesses valores. Outro assunto de extrema importância é o aquecimento global. Já tem veículo de comunicação no mundo que trata a mudança do clima como crise climática e colapso climático, tamanha a gravidade. Mas afinal, o que está acontecendo com as temperaturas no nosso planeta? Bem, o clima está, na verdade, praticamente se alterou já, ele não está se alterando. A mudança climática praticamente já ocorreu. No clima que nós vivemos nessa última década, é um clima que, por exemplo, a nossa região aqui de São Paulo
nunca viu antes. Nós estamos com temperaturas muito mais elevadas do que era 20, 30, 40 anos atrás. Então, ele já acontecendo, o planeta inteiro está sofrendo essas consequências e os trópicos também estão sofrendo essas consequências. Não é só os extremos, a Antártica e o Ártico que sofrem mais. Também os trópicos também sofrem. Até as pessoas falam, né? Mas o inverno está tão quente ainda, né? O verão que está frio. Como explicar essa mudança climática, toda essa confusão aí que está acontecendo no mundo? Primeiro, muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado aqui, tá do lado do professor Fábio. E é interessante essa questão porque existe a questão das escalas de tempo. Então, você tem uma escala de tempo curta, que numa escala geológica, décadas é curto, né? Ou de milhares, de centenas, milhares e milhões de anos. Então, na verdade, uma das confusões que acontece acaba sendo justamente essa questão, ou seja, a confusão que existe é no sentido de que o curto ele acaba confundindo em relação ao longo. O que está acontecendo nesse curto? Está acontecendo as atividades humanas. Quando você conversa com os pesquisadores do clima, 97% desses pesquisadores, eles entendem como consenso de que existe um aquecimento global e que esse aquecimento global é provocado por atividades humanas. Quando você conversa com geólogos, esse percentual ele já abaixa um pouco. E é justamente essa questão, ou seja, não são questões contrastantes, mas são questões complementares. Então, sim, Marcelo, respondendo a sua pergunta, as evidências são cada vez mais fortes no aspecto de que o aquecimento, e não é só o aquecimento, o clima ele está mudando e as alterações humanas vão ter participação nisso. E o que representa esse aumento aí de 0,7 graus Celsius para a gente? É um impacto bastante grande na agricultura, em extremos. O problema mais são os extremos, que nós temos extremos de seca, extremos de chuva, furacões extremados, ondas de calor. As ondas de frio ainda podem ocorrer, embora menos frequentes e não por isso menos impactantes. Então, todos esses extremos faz parte desse pacote de impactos que esse 0,7 causa. Parece pouco, mas realmente é muita diferença. E até 2023, né, a gente ainda vai ter um aumento ainda maior da temperatura, né? Por volta de 1,5 graus a mais, né? Isso mesmo. Antes falava-se bastante de 2100, aí trouxe para 2050, agora 2023. E o interessante é que cada vez mais o amanhã se tornou hoje. Então, na verdade, o que há 10 anos atrás a gente tratava como projeções do que pode acontecer nas próximas décadas, a gente está tendo a constatação do que está acontecendo nos dias de hoje. Você falou 2100, né? O Acordo de Paris, né? Ele fala da redução da emissão de gases e também fala que a temperatura global, né? Para que não aumente pelo menos 2, né? Que seja mais do que 2 graus Celsius até 2100. Então, isso já caiu por terra, né? Ainda tem o problema que esse aquecimento ele é parcial, ele na verdade já está ocorrendo, e o impacto de 1 grau ele pode causar uma série falando de acordo com o que você falou, isso realmente é um problema que nós estamos tendo bastante grande atual, que vai ter que tomar providências, inclusive na saúde humana. E o nosso especial de 1 ano de Aparecida Debate está terminando, mas se você quiser rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. Comente e use a hashtag Aparecida Debate na nossa página. Ou, se preferir, mande sua mensagem pelo WhatsApp 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa semana para você e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.